A grande alegria de fazer esse livro, Tietê, o Rio e suas margens, foi poder observar o rio de verdade. A 140 quilômetros da cidade de São Paulo, esse rio renasce. Ou seja, você vê gente pescando, você vê gente nadando. Esse rio é opção de recreação para a maioria das cidades por onde ele passa. Ou seja, você tem balneários espalhados da cidade depois da cidade de Salto até a foz do rio em Pereira Barreto. Você tem inúmeros balneários e balneários públicos que fazem com que as pessoas da cidade encarem o rio Tietê como opção de lazer. Ou seja, um rio vivo, ele faz parte da vida das pessoas. Mais do que isso, é inacreditável imaginar que aqui no Ceasa chega peixes pescados no rio Tietê. Ou seja, você tem comunidades ribeirinhas como na Amazônia, vivendo da pesca. É impressionante imaginar que no rio Tietê tem pescadores que sustentam a sua família a partir da pesca. Claro que a gente está em um estado onde a economia prevalece em detrimento de outras coisas. Claro que as hidrelétricas construídas ao longo do rio Tietê, a gente está falando de pelo menos 5 ou 6 hidrelétricas, criaram grandes reservatórios de água. Para quê? Para mover as turbinas e para gerar eletricidade. Ou seja, até isso, esse rio que renasce 140 quilômetros depois da capital de São Paulo, ele é importante, porque ele é um dos grandes geradores de energia elétrica do estado de São Paulo. Ou seja, você tem todo um sistema de produção de energia elétrica que depende do rio Tietê. Mais do que isso, você tem uma hidrovia que praticamente escoa cerca de 40% de toda a produção de grãos do Centro-Oeste é escoado na hidrovia quando o sistema hídrico está funcionando. O que significa isso? Quando não há uma seca absurda como houve nos últimos 3 anos, que impediu que as barcaças navegassem por falta de água. E é impressionante falar em hidrovia, e a hidrovia do Sudeste, que realmente, Sudeste e Centro-Oeste, que realmente funciona, é a hidrovia do Tietê. Dá para entender qual a importância de um rio para o estado de São Paulo, desse rio para o estado de São Paulo? Além disso, além de servir para lazer, além de mover a economia das cidades que estão à sua margem, além de ser facilitador de transporte, além de ser um motor de geração de energia elétrica, esse rio faz parte da alma das pessoas. É curioso que a grande população de São Paulo não tem a menor ideia do que é o rio Tietê, do que o rio Tietê significa. E a tentativa desse livro foi mostrar exatamente o que acontece da nascente à foz. Esse rio nasce, fica 40 quilômetros vivo, servindo para as pessoas, servindo como tributário de água, servindo para a irrigação do nosso cinturão verde. Aí, de repente, ele morre. Ele morre por conta da gestão pública de esgoto. Ele morre em São Paulo. Depois ele renasce. E quando ele renasce, aí você vê um rio como qualquer outro rio vivo. As pessoas, quando pensam em rios vivos, elas pensam em Amazônia, elas pensam em Pantanal. E, na verdade, o rio Tietê é um dos principais rios do Brasil, pela importância econômica e socioambiental que ele tem para o estado de São Paulo, que é um dos estados mais populosos do Brasil. A gente tem que voltar a olhar os olhos para o rio Tietê, principalmente as pessoas que moram em cidades onde esse rio Tietê está morto. Porque quando a gente olha para o rio de fato, quando a gente enxerga esse rio vivo e vê qual é a importância dele na vida das pessoas, a gente começa a perceber que esse rio precisa voltar a viver.
no trecho que ele ainda está morto. Então eu convido a todo mundo que está assistindo isso, pega o carro, pega um ônibus, vai para Barra Bonita, vai para Pereira Barreto, visita Birigui, vai perceber esse rio Tietê vivo, vai entender qual a importância desse rio na vida das pessoas. Porque quem tiver coragem de fazer isso, quando voltar para a cidade de São Paulo e ver esse canal de esgoto que passa pela gente todos os dias e está no dia a dia dessa cidade, ele vai perceber o quanto vale um rio na margem da sua casa.